Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo de número 4, verso de número 1. Que bênção, queridos. Como é bom ver Deus se manifestando nesse ambiente. Como é bom estarmos aqui. Hoje eu vim todo de branco, eu não sei se vocês já perceberam. Depois de um grave acidente que aconteceu aqui uma vez, eu estava pregando aqui com a blusa preta e no dia faltou luz. E aí vocês já sabem como é que termina o enredo dessa história. Eu tive que ativar a luz própria para que eu pudesse aparecer. Preguei quase toda a mensagem sorrindo para que as pessoas pudessem me identificar. Então hoje eu sempre tomo cuidado. Vocês vão perceber que todas as vezes que eu vier, eu vou sempre vir com uma roupa clara, porque se apagar a luz eu tenho que aparecer. Eu sou um cara que eu gosto de aparecer, gente. Eu nasci para causar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que essa responsabilidade é que vivam fielmente. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam fielmente. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome neste lugar, Senhor. Acabamos de fazer menção da Tua palavra, que por si só é digna de toda aceitação. Mas o Senhor tem ministrado algo ao nosso coração e que nessa noite nós queremos ministrar à Tua igreja. Eu te peço que o Senhor fale fielmente aos nossos corações. Que possamos, Senhor, nesta noite, sair daqui ainda melhores no que o Senhor tem confiado a nós, naquilo que o Senhor tem nos dado o papel e a responsabilidade de vivermos nesse tempo. Eu oro para que os nossos corações nesta hora, Senhor, estejam como a terra preparada para receber uma boa semente. Eu oro para que no tempo certo, essa semente germine e gere frutos que ecoem na eternidade e que glorifiquem o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Glória a Deus. Bom, queridos, meditando bastante nessa palavra e vendo o que o apóstolo Paulo acaba de descrever à igreja de Corinto, esse texto é um texto que revela aos nossos corações a grandiosidade daquilo que nós temos, ou a nossa missão de vida aqui na terra. O verso de número 1 diz algo que eu acho extraordinário. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Temos falado nesses dias acerca de mordomia e eu tenho pegado nos últimos meses dias para pregar aqui bastante difíceis, porque o pessoal da primeira comitiva já chega lá na caixinha de revelação e vem trazendo tudo. E aí a gente tem que usar mais força. Aí primeiro vem o pastor e destrincha a Torá todinha aqui. O Wilde, semana passada, deu uma aula de administração, também destrinchou a Torá toda e eu fiquei em casa pensando, Senhor, e agora? Quase acionando o Chapolin Colorado, gente, porque foi muito complicado. Mas vendo esse texto, Deus falou profundamente no meu coração, querido. E é a respeito disso que temos falado nesses dias, mordomia.
Quando tratamos do conceito mordomia, queridos, não estamos falando de algo novo. Estamos falando de algo que é bem antigo, ou que no Éden nós já conseguimos enxergar Adão exercendo de alguma forma. Deus cria o homem, põe ele no jardim, e Adão ele tinha uma missão de cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado. O que eu acho interessante é que a forma em que Adão cuidava e trabalhava no jardim, a sua vida glorificava ao Senhor. Adão estava vivendo de forma plena no propósito que Deus havia o criado para viver. O trabalhar diário de Adão era algo que glorificava o nome de Deus, porque Deus havia colocado Adão ali e criado Adão para aquele propósito, de cuidar do jardim, ali ele trabalhar e exercer aquela função. Porém, queridos, nós conhecemos muito bem como é que funciona e como é que aconteceu na história. Adão comete o pecado e é expulso do jardim. E o que me deixa ainda mais apaixonado pelo Senhor, querido, é entender que mesmo o homem estando agora condicionado ao distanciamento do jardim, a ser expulso do jardim, Deus não terceirizou o papel de mordomia que o homem precisava exercer sobre a terra. Mesmo Adão pecando e sendo expulso, Deus não deu esta função que aos nossos olhos poderiam ser dadas aos anjos ou a qualquer outro ser. Mas não, Deus decidiu permanecer, sabe, da mesma forma e no mesmo modelo que ele começou. Adão foi expulso do jardim, mas Deus dá continuidade. E o que eu acho interessante é que no mesmo momento em que a Bíblia menciona o que aconteceria com Adão, o resultado do que ele viveria, Deus também revela o plano que agora envolveria também o homem para estabelecer de volta aquilo que Adão havia perdido no Éden. Quando nós olhamos em Gênesis e vemos que Adão peca, toda a sua sentença lhe é revelada, e Deus também revela que através do Filho do Homem viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ali é Deus trazendo uma tipologia daquilo que Cristo viria a ser mais à frente e que iria acontecer. Mas o plano não para por aí, querido. Deus continuou usando homens, e homens sendo mordomos não apenas na administração de coisas ou do jardim como Adão havia vivido. Nós vamos ver no decorrer da história homens como Noé, Abraão, os seus filhos, Moisés, os juízes, Josué se levantando, Samuel, os reis de Israel, homens que se tornaram referências. As suas vidas foram vidas de fidelidade e que eles conseguiram manter um padrão correto e de acordo com o que Deus queria. Porque exercer a mordomia, querido, não é apenas você ser um bom administrador daquilo que lhe é confiado por bens, mas é você manter a fidelidade à missão a qual lhe foi confiada. Isso também é exercer mordomia. É você entender que Deus te chamou com um plano e que Ele estabeleceu um propósito para que seja executado aqui na terra através da sua vida, e você se posicione de forma fiel ao que Ele fez e ao que Ele disse. E às vezes eu fico pensando, imagine para Abraão, o dia em que Abraão ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. A realidade de Abraão, querido, era contrária à promessa que Deus havia feito. Mas Abraão entendeu que a sua vida havia sido marcada a partir daquele dia para executar a missão a qual Deus havia elaborado no dia
a qual ele foi chamado pelo Senhor. E nós vamos ver no decorrer de toda a Bíblia, no Antigo Testamento, em que homens se posicionaram a um plano e a um propósito com fidelidade. E quando chega em Cristo, o plano de Deus se descortina. Na igreja, o plano redentor de Deus se revela. E Cristo traz para as nossas vidas o modelo de mordomia, agora baseado naquilo que nós teremos que administrar e da forma a qual nós precisamos viver como contribuintes e participantes daquilo que Deus deseja manifestar na terra nesses dias. Você consegue entender a dimensão do texto que nós lemos? É Paulo dizendo que as pessoas, elas olham para nós e elas precisam entender que nós somos aqueles que estão aqui na terra, vivendo numa condição humana, mas a qual Deus confiou os seus mistérios. E isso, queridos, não é para qualquer um, porque conhecedor daquilo que o chefe, ou o rei, ou o patrão tem, é somente para quem é mais próximo. E o mordomo, ele tem essa característica. Ele é próximo. Ele sabe daquilo que o seu senhor gosta e daquilo que o seu senhor não gosta. Ele sabe das fragilidades do seu senhor. Ele sabe aquilo que lhe agrada e ele sabe aquilo que também não lhe agrada. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Temos falado muito sobre mordomia, mas eu amo a forma que a Bíblia nos coloca no servir ao reino de Deus. Porque Jesus vai contar uma parábola que vai nos destacar como mordomos. Paulo vai nos colocar como embaixadores de Cristo na terra. Pedro vai mencionar que nós somos sacerdotes reais. Então, queridos, a nossa vida tem um papel de relevância. E exercer mordomia, querido, não é para aquelas pessoas que estão dentro da igreja e têm uma posição de destaque. Não, querido. A partir do momento em que levantamos as nossas mãos e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, você já está sendo habilitado e capacitado para exercer a mordomia cristã. É inadmissível que um homem ou uma mulher que se diz ser um cristão e não exerça a mordomia cristã. Sabe por quê, querido? É isso que vai trazer transformação aos ambientes que estão sendo tomados pelas artimanhas ou que estão sendo dominados pelas astúcias ciladas do inimigo. Precisamos entender que ser mordomo de Deus aqui na terra é entender que existem lugares que vai precisar de respostas, a qual você vai ter, e você vai se posicionar nesses lugares como homens e mulheres chaves, que vão abrir portas para que outras pessoas acessem o reino de Deus e entendam o quanto elas são importantes para Deus também. Então, exercer mordomia não é apenas entender o quanto eu sou importante e o quanto eu preciso servir a Deus. Exercer mordomia também é ser porta-voz, é ser usado como instrumento de bênção, para que outras pessoas tenham os seus olhos abertos e também entendam a dimensão do plano e do propósito que Deus tem para realizar através da vida delas. Está vendo o quanto a nossa vida tem um papel de relevância? Está vendo o quanto Deus acredita em nós? E nesses dias, queridos, precisamos entender o quanto Deus quer ver isso acontecendo através de nós. O quanto Deus deseja ver a igreja sendo ainda mais relevante, exercendo mordomia cristã, a mordomia cristã. Porque não estamos aqui como anônimos. Para entender, eu amo o texto de Lucas 17,
quando Jesus está conversando com alguns escribas e fariseus, e ele é questionado acerca do seu reino, se ele viria de forma visível. E Jesus revela algo que uma certa feita trouxe cura para o meu coração. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então nós precisamos entender o que nesse tempo? Se o reino de Deus está dentro de nós, há um governo que não é regido apenas na terra, mas que é regido nos céus, e que dá ordem lá, e que o que ele diz lá faz com que as coisas acontecem aqui na terra, está em nós, querido. É por isso que Paulo diz que os mistérios de Deus está em nós, nós que o servimos, nós que o conhecemos, nós que estamos próximos, nós que procuramos entender o que ele quer, nós que procuramos entender aquilo que ele quer fazer nesse tempo, querido. É por isso que nós não podemos andar perdido, porque exercer mordomia é revelar ao mundo o governo que existe dentro de nós. Então, a forma que a nossa conduta de vida tem sido vista, revela ao mundo o governo que está sobre as nossas vidas. E a mordomia cristã, querido, ela tem um propósito, que é revelar e levar glórias a Deus através de homens e mulheres aqui na terra. A mordomia cristã, ela tem esse propósito. A mordomia cristã tem por objetivo fazer com que Deus seja glorificado e exercer mordomia de diversas formas. É por isso que Jesus ora para que nós sejamos um, porque quando nós formos um, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, exercermos mordomia no sentido do cuidado, o Pai é glorificado. É por isso que Ele sempre desejou que nós estivéssemos alinhados com Ele, vivendo o modelo que Ele sempre desejou. E exercer mordomia como influência, querido, é algo que a igreja dos nossos dias precisa entender com bastante propriedade. Jesus exerceu uma mordomia com esse propósito, e ele foi bem sucedido, e nos deixou um modelo daquilo que nós precisamos ser, para que o Pai seja glorificado. Ele pega 12 homens improváveis, e às vezes numa ótica humana e natural nós paramos para pensar, cara, se Jesus pega 12 escribas, 12 fariseus, homens estudados, homens, sabe, doutos do conhecimento pleno da lei daquele tempo, talvez o evangelho seria proclamado com muito mais evidência, mas não. Ele vem nos mostrando que se exercermos e se formos esse modelo de influência com mordomia em excelência, não importa o lugar que você esteja, não importa quem seja influenciado por você, se Deus estiver sendo o centro da sua mordomia, querido, vai haver resultados. Porque ele pega um Pedro que era apenas um pescador afoito, que gostava de se aparecer, e faz agora com que seja um homem transformado, e o primeiro proclamador do Evangelho, após a igreja ser batizada com o Espírito Santo. Ele pega homens improváveis, ele pega homens que eram, sabe, conhecidos como filhos do trovão, e nós olhamos após todo um período de cuidado, de mordomia sendo exercido, João sendo conhecido como discípulo do amor, querido. É isso que me impacta. É isso que me faz acreditar ainda mais naquilo que Deus tem para fazer através de nós aqui na terra.
É por isso que é o que me faz acreditar ainda mais na igreja, é o que me faz acreditar ainda mais no Senhor, querido. E precisamos entender nesse tempo, o Brasil, Queimados, o estado do Rio de Janeiro não precisa de um político que venha para revolucionar. A nossa nação precisa de uma igreja exercendo mordomia com fidelidade, para que a nossa nação seja transformada. O poder de transformação sobre a terra não está na política, o poder de transformação sobre a terra está nas mãos da igreja. É a igreja exercendo mordomia sobre a terra, manifestando o reino de Deus, manifestando a glória de Deus nos ambientes aonde homens, mulheres, jovens estão, querido. Nós precisamos ser apaixonados para que isso aconteça. Mas existe um grande problema. Somos mordomos. A Bíblia vai nos fortalecer acerca disso. Somos filhos. Mas o problema, sabe qual é? Às vezes somos mordomos, mas por falta de instruções, não conhecemos o Senhor. E o mordomo que não tem o conhecimento acerca daquilo que o seu Senhor gosta, o que Ele quer, vive na mesma condição que um escravo, querido. E é por isso que precisamos trazer o conhecimento. Quer ser um mordomo de excelência, querido? Faça como louvamos aqui, guarde a palavra do Senhor no seu coração. Quer ser um mordomo de excelência, querido? Traga, sabe, para o seu coração de uma forma tão extraordinária, que isso comece a fazer parte da sua vida. Comece a ser uma parte do seu ser. Porque precisamos entender algo que é importante nesses dias. Às vezes nos posicionamos como mordomos das coisas de Deus, mas não somos mordomos do Senhor. E talvez em muitos lugares não tenha acontecido ainda transformações por causa disso. Talvez nas nossas casas não tenha acontecido transformação por causa disso, querido. Porque somos mordomos das coisas de Deus, mas não somos mordomos de Deus. Quer um exemplo disso? Os filhos de Eli eram sacerdotes e exerciam o papel de sacerdote, mas não eram sacerdotes aprovados pelo Senhor. Eram homens que tinham um papel, que tinham uma função, mas não eram. Porque, queridos, não podemos dar ou levar para pessoas ou um ambiente aquilo que nós não temos. É inadmissível você chegar para alguém que está duro e pedir a essa pessoa R$50 e ela puxar R$50 e te dar. Se houver alguém aqui com mais de R$50 e quiser fazer um pix para mim, eu estou igual luva de pedreiro, recebo. Mas é impossível, querido, você dá para alguém aquilo que você não tem. Porque o que nos habilita e nos capacita para sermos mordomos e agentes de transformação não é cuidarmos e sermos conhecidos como mordomos das coisas de Deus. Precisamos ser mordomos de Deus, porque a transformação e a mudança que os ambientes precisam não estão no nosso cuidar das coisas, mas está na presença de Deus que se manifesta através das nossas vidas e promove transformação aonde nós estamos ou em pessoas a qual nós tocamos. E aí nós conseguimos entender que nesses dias Deus quer levantar homens
que não são apenas cuidadores das coisas de Deus, que não são apenas mordomos das coisas de Deus, mas que são mordomos fiéis ao Senhor. O resultado do que acontece na casa de Eli nós conhecemos, mas olha o contraste diferente do que acontece quando exercemos mordomia no modelo, vivendo uma vida no modelo a qual Deus deseja, querido. Abra sua Bíblia aí comigo, Atos capítulo de número 19, verso de número 1. Atos 19, capítulo 1, diz assim: E aconteceu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Verso 2, ele disse-lhes, ele indagou: Recebeste o Espírito Santo na época em que creste? Ao que eles, Ao que eles replicaram: De forma alguma, nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Verso 3. Diante disso, Paulo questionou: Ora, em que tipo de batismo fostes batizado? Então eles declararam: No batismo de João. Verso 4. Então Paulo lhes explicou: O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava o povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Verso 5. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Olha o contraste diferente, querido, de quem cuida de quem é um mordomo das coisas de Deus e também é mordomo de Deus. Há um contraste diferente, querido. Quando somos reconhecidos nos céus, os mistérios de Deus é confiado a nós para ser revelados aqui na terra. Então, esse é o tempo, esses são os dias onde nós, como igreja, iremos nos posicionar para que os mistérios de Deus sejam revelados sobre a terra. Esses são os dias, querido, do evangelho a qual nós vivemos. Irá causar ainda mais impacto, porque nós viveremos uma vida de mordomia com fidelidade. Nunca foi tão necessário nesses dias, querido. Uma vida de mordomia com fidelidade exige de nós fidelidade na missão a qual Deus confiou a cada um de nós. É por isso que não dá apenas para vir à igreja e ser alimentado pelo que é pregado aqui, pela oração que é feita aqui, querido. É por isso que não dá para exercer mordomia sendo cristão apenas no dia em que nós viemos a esse ambiente de adoração. Hoje pela manhã estávamos falando sobre o que acontece aqui. Aqui acontece o movimento. Mas, queridos, o movimento que acontece aqui é o resultado daquilo que nós vivemos em casa. O resultado daquilo que você faz no secreto é o que acontece aqui. Em casa você ora, em casa você jejua, em casa você lê a Bíblia, em casa você busca o Senhor. E quando você chega nesse lugar e abre a sua boca, o Espírito Santo se manifesta. É o que aconteceu através da vida de Paulo. Paulo chega e encontra 12 homens anônimos, mas que ao receber a imposição de mãos, foram cheios do Espírito Santo,
foram impactados, querido. É exercer mordomia com fidelidade, não apenas para ser reconhecido pelos homens, mas por também ser reconhecido por Deus. E entender que quando Deus for liberar algo sobre você, querido, é para alcançar alguém também. Porque a Bíblia também me chama a atenção acerca de um outro homem. Em Atos capítulo de número 10, a Bíblia fala que Cornélio era um homem temente a Deus e que continuamente orava e ajudava aos pobres. E há um princípio na vida de Cornélio que eu sou encantado. Quando Cornélio fica sabendo que ele iria receber Pedro em sua casa, Cornélio poderia se preparar, sabe? E ficar lá sentado esperando Pedro chegar. Mas eu aprendo um modelo de mordomia com Cornélio que nós precisamos pôr em prática nesses dias. A Bíblia vai dizer que enquanto o mensageiro ia ao encontro de Pedro, Cornélio trouxe para sua casa sua família e os seus amigos. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando Deus tem algo para liberar sobre a minha vida, quando os céus têm algo para liberar sobre a minha vida, isso é tão bom e é tão importante que eu não quero viver sozinho. Eu tenho que compartilhar com outros. É eu olhar e entender, cara, eu tenho o Léo comigo lá na minha célula, não é porque o Léo faz comida boa, é porque eu vou para o céu e eu quero ir junto com o Léo. É porque eu vou para o céu e eu quero ver o Mateus indo junto comigo. Então, o que eu recebo de Deus é tão bom que eu preciso compartilhar com os outros. O que Deus tem para liberar sobre mim é tão bom que eu preciso compartilhar com alguém. Isso é exercer mordomia cristã com fidelidade e qualidade, querido. Não é apenas cuidar para ser reconhecido como alguém que cuida, não. É cuidar para entender. Eu vou cuidar para que ele reconheça que eu sou homem de Deus, mas que na eternidade ele esteja comigo, habitando nas mansões celestiais. A mordomia cristã não se define por aquilo que nós iremos viver aqui na terra, querido. A mordomia cristã, ela se define pelo quanto nós nos gastamos aqui e o lugar onde nós estaremos na eternidade. É por isso, querido, que não dá para ser cristão apenas aqui. É por isso que eu ouvi algo que me chamou a atenção e eu entendi que é uma verdade. Hoje, dentro da igreja, existem muitos que são crentes, mas não são cristãos. Existem muitos que são evangélicos, mas não são cristãos. Porque para ser cristão, querido, você precisa ser discípulo. E uma das coisas que Jesus veio para nos estabelecer na terra e nos dar exemplo foi mordomia. Então, se você não é um discípulo genuíno de Cristo, você não é um mordomo. E se você não é um discípulo genuíno de Cristo e você não é um mordomo, você não é um cristão. É complicado de pensar dessa forma, mas é uma verdade. Porque temos vivido tempos onde cremos naquilo que é ministrado no Evangelho, mas se não exercemos mordomia, não somos cristãos, querido. Porque ser cristão é ser uma cópia, é ser discípulo, é ser um modelo daquilo que Jesus foi. E se a nossa vida não tem trazido impacto, não tem sido um modelo de transformação para os lugares aonde nós temos ido nesse tempo, o nosso modelo de cristianismo tem sido falho. É com muito temor e pesar no coração que eu falo isso, mas é uma verdade, querido. Mas sabe o que me atrai? É que da mesma forma em que no Éden Adão peca
E Deus não tira o homem, Deus não exclui o homem do modelo de mordomia nos nossos dias. Por mais que ainda não tenhamos a capacidade de entender a plenitude da mordomia cristã, Deus continua nos revelando que enquanto há vida, há esperança. Então, talvez, se você não se enquadra naquilo que o Evangelho do Reino de Deus exige de nós, para que sejamos mordomos, cristãos e servos de Deus autênticos, esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo de voltarmos os nossos corações ao Senhor. Esse é o tempo de voltarmos o nosso coração ao Senhor e declararmos a Ele: Senhor, talvez até aqui eu não entendi. Talvez até aqui o modelo de evangelho que eu vivi era apenas aonde eu me aproximava do Senhor pelo que o Senhor podia me dar. Porque exercer mordomia cristã, querido, não é amar ao Senhor pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Exercer mordomia cristã é amar ao Senhor pelo que Ele é. Independente se Ele fizer um milagre na sua vida ou não. Independente se Ele abrir a porta ou não. Independente se a resposta vier ou não. Isso é exercer mordomia cristã. É ser fiel ao plano que foi estabelecido no coração de Deus.